Ele chegou para mim e falou assim: olha, a gente não tem vaga agora, mas você fica na portaria e saiba o seguinte: a portaria é o cartão postal da instituição. Por aqui vai passar desde o diretor-geral até o funcionário mais simples. Então, você atenda todo mundo com um bom sorriso, deixe tudo limpo, seja cordial, seja firme também, porque aqui você será visto por todos. Salve pessoal, seja bem-vindo ao 5º episódio do Realeza Podcast. Aqui desvendamos o segredo da superação, motivação, produtividade e alta performance. E hoje nós temos um convidado muito especial que dispensa apresentações. Mas antes de a gente apresentar o nosso convidado, deixa eu falar para você o que está a fazer agora. Deixa aí nos comentários, compartilha com a gente qual tem sido as suas maiores dificuldades. É por intermédio das suas dificuldades, das suas dúvidas que a gente vai conseguir construir conteúdo para poder ajudar você. E outra coisa, o nosso convidado de hoje, ele vai trazer para nós uma história que vai fazer diferença na sua vida. Vai fazer diferença na sua vida. Então fica até o final. Se inscreva, compartilha e deixa a sua opinião nos comentários. E você está sabendo do lançamento do livro mais esperado do mês, O Príncipe Pobre. Claro, esse livro vai acontecer agora nesse mês, no dia 23, no dia 30 e no dia 1º de dezembro. Dizendo para você que esse livro que você vê aqui na imagem, ele vai ser lançado no dia 23 na Comunidade Adventista do Morumbi, no dia 30 de novembro no Centro Universitário Adventista de São Paulo e no dia 1º na Livraria Martins Fontes. Já coloca na sua agenda, eu te espero lá de braços abertos para dar um abraço e deixar um autógrafo no seu livro. E sem mais delongas, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, Dr. Afonso. O Dr. Afonso, ele é diretor do Tricamp do UNASP. Ele é formado em várias áreas, eu nem consigo falar aqui. Ele próprio vai se apresentar. Seja bem-vindo, Dr. Afonso. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Quem é o Dr. Afonso? Bom, aqui sou eu. Eu sou natural do Piauí e moro aqui em São Paulo há 40 anos. Trabalho no UNASP, trabalhando muito com jovens na educação, no ensino superior. O Dr. Afonso, eu fui conhecendo, né, alguns detalhes do Dr. Afonso. O Dr. Afonso é pai, o Dr. Afonso é marido, o Dr. Afonso cuida de 3 campos. Hoje, como o Dr. Afonso concilia isso? Viajando, os 3 campos estão em regiões totalmente diferentes, tem a família. Príncipe, o NASP é o seguinte, o NASP são 3 unidades, 3 campi. Nós temos o reitor, evidentemente, eu sou um vice-reitor para a educação superior, isto é, para todos os cursos, 90 cursos do NASP, ficam sob a minha responsabilidade, mais a pós-graduação e os mestrados e o doutorado. Então, esse é meu papel estratégico na vice-reitoria. E também diretor-geral de uma dessas unidades, que é o Campus São Paulo. Nós temos o Campus São Paulo, o NASP Campus Hortolândia e o NASP Campus Engenheiro Coelho, uma cidadezinha próxima a Limeira e Mogi-mirim. E nós temos também cursos EAD. Então isso fica sob a minha responsabilidade, claro, uma equipe, evidentemente, né? Como é que eu concilio isso? Bom, tem muito mais coisa além disso que eu falei, porque também eu escrevo livro didático, né, há 15 anos, e também dou aulas nas férias para o mestrado e doutorado em liderança da Andrews University. Hoje, meus filhos já estão evidentemente criados, um terminou psicologia, o outro é pastor. Mas enquanto eles não tinham essa formação, eu aproveitava toda a minha agenda, os meus compromissos, para levá-los juntos. Então, dessa forma, por exemplo, enquanto eu fazia o doutorado, eu os levei, né, a esposa e os 2 filhos, para os eventos científicos que nos quais eu iria apresentar trabalho. Então, fui em Santa Catarina, norte, sul, leste, oeste do Brasil. A gente sempre levava os filhos, aproveitando a agenda. Então, quando eu fui aos Estados Unidos pela primeira vez também, para dar aula lá na Andrews, eu os levei também. Então, eu concilio toda a minha atividade profissional com minha família, inserindo a minha família nas atividades às quais eu participo. E, ordinariamente, nós combinamos, né, quando nós vamos ter nossos filhos, a minha esposa e eu, que 2 vezes por ano a gente tiraria para um passeio com os filhos. Então, no primeiro semestre a gente fazia um passeio longo e no segundo semestre também fazia um passeio longo. E aí, mais ou menos é assim que eu concilio e conciliava, né, a minha vida profissional com a minha vida familiar. Eu acredito que ela tem sido gerida com muita sabedoria, porque precisa ter sabedoria para poder
manter isso. Mas a gente vai falar muito mais sobre essa trajetória, a gente vai falar muito mais sobre o doutorado, sobre a gestão desse Tricamp. O que você não sabe é o nosso assunto que nos traz aqui hoje. Da portaria para a reitoria. Nós vamos conhecer muito mais agora o Dr. Afonso, conforme ele falou no início. Ele vem do Piauí. E a gente sabe que desde há muito tempo quem vem do Nordeste, é Nordeste, né? Yes. Quem vem do Nordeste vem para São Paulo, tem um preconceito e tal. E é uma história que eu não tenho muito conhecimento também, da portaria para a reitoria. Doutor, como foi esse processo? Sempre teve incentivo para estudar? Como foi o começo na portaria? Ok, você fala da portaria do NASP, onde hoje eu sou vice-reitor e diretor-geral, não é isso? Uhum. Eu vim para São Paulo para estudar, evidentemente, é um sonho de quem está no Nordeste, vir procurar um lugar para crescer mais. Na década de 80, isso era muito mais difícil lá. Então, como eu terminei o ensino médio e trabalhei depois na Emater, que prestava serviço para a carteira agrícola do Banco do Brasil, eu já tinha uma formação que me ajudaria a vir a São Paulo e pegar um trabalho melhor. Então, eu vim a São Paulo depois que eu terminei o curso e trabalhei lá. Eu vi que não tinha mais para onde eu crescer, então eu vim para São Paulo e trabalhar em uma fazenda onde havia 150 mil pés de laranja, 30 máquinas agrícolas, 3 mil litros de leite por dia, que era a produção da fazenda. Então, como eu era técnico agrícola, eu vim para trabalhar na fazenda. Só que quando eu cheguei na fazenda, havia uma estagiária nessa função de técnico em agropecuária. Então a diretoria perguntou se eu aceitaria trabalhar na portaria. Eu falei, claro, eu vim para São Paulo para trabalhar. Consegui um dinheiro e depois voltar para o Piauí. Então eu comecei a trabalhar na portaria e um gerente de um departamento lá, o engenheiro agrônomo, ele chegou para mim e falou assim, olha, a gente não tem vaga agora, mas você fica na portaria e saiba o seguinte, a portaria é o cartão postal da instituição. Por aqui vai passar desde o diretor-geral até o funcionário mais simples. Então, você atenda a todo mundo com um bom sorriso, deixe tudo limpo, seja cordial, seja firme também, porque aqui você será visto por todos. De fato, na época não havia muito telefone como há hoje, né? Não havia internet. Então, a porta de entrada não era o site do NASP, porque não tinha site, não era o telefone, porque o telefone era coisa rara, era a portaria. E assim eu comecei na portaria. Posso continuar? Pode. Eu comecei na portaria, fiquei ali alguns meses, aí surgiu a vaga no escritório da agricultura, da fazenda, então eu fui para o escritório. E ali eu geria as 30 máquinas agrícolas com os defensivos, distribuía a equipe para os trabalhos na plantação de laranja até às 9 da manhã. De 9 da manhã até às 4 eu circulava pela fazenda acompanhando todo o trabalho, vendo o que precisava, né? Outro dia, digo melhor, 4 da tarde eu voltava para o escritório, prestava o relatório e preparava as ações do dia seguinte. E aí era assim. Aí um dia à tarde, bem tranquilo lá, já encerrando meu trabalho, o diretor-geral chega e fala, olha, você foi nomeado para uma nova função. Vamos começar o sistema de internato, você foi escolhido para ser o preceptor, você aceita? Eu falei, ok, vamos lá. Então saí daquela profissão, que eu queria tanto, mas já que foi uma nomeação e a diretoria teve essa deferência comigo, eu assumi. E dali eu comecei também, em 86, dar aulas no supletivo, que a instituição não tinha ainda cursos regulares, né, porque estava começando um projeto novo, de um novo internato aqui no estado de São Paulo. Essa instituição lá, ela surgiu depois da desapropriação de boa área do campus São Paulo. Então, com o dinheiro da desapropriação, comprou-se essa fazenda no interior de São Paulo e ali construiu-se um novo internato. Então, eu comecei ali com esse projeto também da Igreja Adventista e eu fui dar aula. Na sequência, eu fiz letras na cidade vizinha, depois eu resolvi fazer a pós-graduação, eu sempre gostei de estudar. Fui às férias à PUC de Minas Gerais, lá na Católica, no Coração Eucarístico. O mineiro que está me ouvindo sabe onde fica isso. Ali fui muito bem no curso que eu fiz, no curso de literatura brasileira. Depois, como eu me senti muito bem nessa área, então eu fui fazer um mestrado em Teoria da Literatura na Unesp, em Araraquara. Fiz o mestrado. A minha dissertação, ela ficou entre as 10 melhores do ano para serem publicadas. Então, foi muito bom isso.
Depois eu ingressei no doutorado e também meu doutorado minha tese ficou entre as 10 melhores daquele ano para a publicação. Então foi uma carreira muito interessante. Quando eu terminei a pós-graduação, eu estabeleci uma meta para mim, eu mentalizei o seguinte: quando eu estiver com 40 anos, eu quero ser doutor. Então, Príncipe, quando eu tinha 40 anos, eu não era doutor, mas faltava só escrever a tese, já tinha feito tudo. E com 42 anos eu defendi a tese. Que legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Geralmente quem vem do Nordeste, a galera aqui, principalmente em São Paulo, tem um certo preconceito e acredito que há anos atrás era do mesmo jeito. Sim. E quando chega para São Paulo, como lidou com essa situação de preconceito e tal? Olha, eu não liguei para isso. Eu não liguei para isso. Existe um pensamento que diz assim, olha, todas as pessoas nascem iguais. A leitura faz a diferença. Eu não fui me preocupar com essas coisas. Eu tinha um plano, eu tinha um objetivo. E quando a gente tem plano e objetivo, tem obstáculos. Então eu não ligava para os obstáculos. Eu tinha uma meta. Minha meta era 40 anos ser doutor. Então eu me dediquei aos estudos. Eu gostava muito, e gosto ainda de ler bastante, de pesquisar, descobrir. Mas para falar a verdade, eu não tive muito essa questão de preconceito. Eu não tive nem racial, nem de origem. É claro que evidentemente tem, a gente percebe uma coisa aqui, uma coisa ali. A minha namorada, por exemplo, é branca do Rio Grande do Sul. Aí sim, eu tive alguma resistência, né, da família, enfim. Mas era compreensível. Eu também queria casar com ela, então eu também não liguei para isso, né? Então nós continuamos avançando, namorando, depois de 6 anos. Então nós casamos, de namoro nós casamos, né? Então quer dizer, existe aí um negócio que eu percebi, Sim. que o grande segredo está na forma que a gente enfrenta os obstáculos. Sem dúvida, sem dúvida. Há grandes duas notícias quando a gente quer ter uma meta. Primeiro, muitas pessoas não estão nem aí para você e não vão te ajudar. Mas a boa notícia é que há pessoas que vão acreditar em você, que vão investir, que vão dar oportunidades. Então eu tenho que ir por esse caminho, né? Não posso ficar me enrolando nos obstáculos. Então eu tive pessoas que disseram assim, olha, eu vou te ajudar, me pegaram na mão, me mostraram o caminho, e eu fui por esse caminho, né? Então, eu fui fazer, por exemplo, um mestrado, a instituição pediu que eu fizesse mestrado em uma área que eu não queria. Mas eu falei com o chefe da época, eu falei assim, olha, eu quero fazer em outra área. Ele falou, eu te ajudo, vai nessa outra área, não tem problema nenhum, a instituição também está contigo, né? Por exemplo, Príncipe, quando eu terminei o doutorado, foi tão desgastante, foi tão difícil, que eu falei assim, olha, eu não quero mais passar por isso. Mas dali a 2 anos a instituição falou, nós queremos que você faça agora um mestrado nos Estados Unidos. Então, eu falei, eu não quero fazer mais mestrado, mas eu fui fazer, entende? Porque era oportunidade. Quando a oportunidade vem, claro, a gente deve aproveitar, porque quando a gente realiza uma meta, alcança uma meta, os horizontes se ampliam, né? Há mais oportunidades que vão surgir. E de fato surgiram mais oportunidades. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Eu terminei o doutorado em agosto de 2006, isso. No final de agosto, uma grande editora já veio conversar comigo e falou assim, olha, foi lá em casa, né? Nós queremos que você seja autor de livro didático, de língua portuguesa, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, eu estou desde 2006 sendo autor de livro didático, que é uma coisa muito complicada, mais difícil que um doutorado. É muito complicado você fazer um livro de língua portuguesa. Quantos livros conseguiu desenvolver? Olha, já chegamos aí a várias edições. Um dia desse eu estava contando lá em casa, já são 12 livros, né? 12 livros. 12 livros. Então, claro, é uma equipe, tem a editoria, tem coautores, tem autores junto com a gente e tal. Mas é muito difícil, porque você tem que conceber uma ideia seguindo parâmetros do governo, né, do Programa Nacional de Livro Didático, e também parâmetros da nossa visão educacional, né? Uma visão holística, uma visão que contempla o indivíduo como um todo. Então, nós temos que atender essas duas orientações e depois fazer, por exemplo, um texto render, né, no que se refere ao estudo da língua. Então, é uma coisa muito difícil, né?
Eu tinha que fazer isso, eu aceitei o desafio e fui fazer isso às madrugadas. Porque trabalhando o dia todo, né? Então eu tinha as madrugadas, então eu me dediquei a fazer os livros à madrugada, né? Nessa trajetória que o doutor teve, você precisou ter uma influência, você sempre teve uma referência, eu quero ser como tal pessoa, ou a sua motivação sempre foi, eu quero chegar aos 40 ao doutorado aos 40 anos de idade? Houve as duas coisas, príncipe. As duas coisas. Tinha pessoas que eu admirava. Um chefe meu, por exemplo, acadêmico, eu achava ele uma mente brilhante, né? Ele tinha mestrado e doutorado na Unicamp, né? Ele escrevia muito bem todos os projetos da instituição para a abertura de novos cursos, né? O senhor Arraes. Admirava muito aquele senhor academicamente, né? E claro que admirava outros na gestão, né? O senhor Elias Germanovski, por exemplo, né? A forma como ele se relacionava com as pessoas. Então, naquele início, eu tinha essas pessoas as quais eu admirava. E por outro lado, eu tinha também a meta e o apoio muito forte da esposa, evidentemente, né? E além disso, tem uma terceira coisa. A terceira coisa era como é que eu posso dizer? A influência e a motivação do pai e da mãe. Porque quando eu terminei o ensino médio lá no Piauí, e depois que eu trabalhei na Imater, lá na carteira agrícola do Banco do Brasil, um projeto limitado, terminou o projeto. Então, um dia lá no nosso sítio, meu pai falou assim: puxa vida, você poderia continuar, mas onde é que a gente vai continuar? Aí ali na conversa, lá no sertão, lá no sítio, nós falamos assim. Ele falou assim: olha, vamos orar a Deus. De repente você vai para São Paulo. São Paulo era a terra prometida naquela época. E era uma coisa muito distante. Então ali nós já combinamos. Então eu vou para São Paulo. Já tinha uma irmã e um irmão morando em Americana. Eu falei, vou para São Paulo então. E no final daquele ano, então a gente partiu para São Paulo com esse objetivo de buscar melhores condições, né? Porque a gente nós nascemos, eu sou de uma família de 9 irmãos. Nós nascemos numa Igual família... na África, né? Família grande. Nós nascemos numa família que tinha recursos, né? Mas de repente perdemos tudo, absolutamente tudo. Fomos à lona. Você vê, a nossa casa lá era um quarto para cada filho. Meu pai era assim, exagerado, um quarto para cada filho. Mas aí quando fomos à bancarrota, quando falimos tudo, né? A nossa fábrica de café acabou, o nosso sítio pegou fogo. Então é o seguinte, fomos começar tudo do zero, né? Então não foi fácil. Então, com aquele diálogo com ele e minha mãe lá no sertão, dentro do nosso sítio, né? Reestruturando o sítio, quando nós combinamos isso, essa motivação nunca saiu de trás de mim, né? Dizendo, segue, segue. Então, eu tive o privilégio de ainda colocar nas mãos dele a dissertação. Aí depois ele faleceu, em 2000. Mas depois eu coloquei o doutorado na mão da minha mãe. Mas eles não entendiam mais muita coisa, né? Mas eles sabiam que era alguma coisa importante. Aí eu acredito que aí você consegue ter uma sensação mais ou menos da que a Dijô teve. Qual foi a sensação de passar por uma situação que estava tudo bem e daqui a pouco tudo acaba e tem que começar tudo do zero? Você sabe, príncipe, que é o seguinte: quando a gente é criança, a gente brinca, não tem noção de todas as coisas. Né? Eu era criança nesse período. Depois, fazendo uma releitura, a gente percebe que foi um período de muito prejuízo, né? Mas naquele momento a gente não tem essa percepção. Mas quando nos mudamos para a capital, a gente foi morar na periferia. Ora, lá no Piauí a gente morava, um estado pobre, evidentemente, naquela época muito mais. Nós morávamos no centro da cidade. Meu pai era empresário, né? Ele tinha uma fábrica de café. A gente era uma família bem estabelecida. A gente veio para a capital, Teresina, a gente foi morar na periferia. Morando ali na periferia, ele chegou para mim e falou assim: olha, aí a gente uma vez na escola, mas a formação toda foi na escola, fica na portaria, muito boa naquela época. E saiba o seguinte: a portaria, uns 3 amigos, né? Cartão postal, 4 amigos. Por aqui, um dia vai conversando ali, voltando para casa, até morávamos próximos até o funcionário. Mais simples. Um deles falou assim: puxa, você somos os mais pobres, pera todo mundo, na escola, deixa tudo limpo. Isso foi um impacto muito grande, seja firme também. Eu não ligava para isso, mas você chegaria na adolescência. Incrível, quando ele falou isso. E aí no outro dia a gente conversando, né? Nós 4, o que a gente ia fazer para a gente mudar dessa situação? Estudar. Foi isso. Então, 2 deles no ano seguinte fizeram concurso para cadete e passaram. Eu fiz um concurso para a Escola Federal de Agronomia, né? Fazer o curso técnico agrícola, passei. E o outro, eu não me recordo, justamente aquele que falou que nós éramos os mais pobres.
ele também passou num concurso, e aí a gente mudou de vida a partir dessa decisão de estudar, fazer concurso e seguir. Então, dois deles que eu tenho contato ainda, né, Elisafan e Altenor, esses estão aposentados já. O outro eu não tenho contato. Então é isso. É assim que a gente faz a leitura da época de criança, numa releitura, e vê que foi prejuízo. Mas na época isso não afetava enquanto criança, né? Uhum. Mas na Afetava mais adolescência, os pais, no caso. sem dúvida, evidentemente, os pais sofriam muito, né? Mas eles não repassavam para nós, né? Eles queriam dar o melhor, por isso que se mudaram do interior com perspectiva para os filhos, né? Mas aí quando você chega na portaria e depois vem a primeira oportunidade, sempre você teve uma ambição de querer se tornar nessa pessoa que se tornou agora, ou você... Por incrível que pareça, príncipe, eu nunca sofri e almejei poder. Nunca. Nunca pensei em cargos políticos, absolutamente. Nunca. Nunca busquei, não trabalhei nos bastidores para isso, não solicitava, nem orava a Deus para ter isso. Eu apenas me colocava nas mãos de Deus e fazia o meu trabalho. E aos poucos, a instituição foi... Eu até acho que a instituição foi corajosa. Eu não teria coragem de me nomear a mim mesmo para assumir os cargos que eu assumo, né? Que assumi e assumo. Então, fui nomeado para ser coordenador de um curso, né? Curso de letras. Depois eu fui nomeado para ser o diretor acadêmico da instituição. Um internato de 1.500 alunos, né? 20 cursos do ensino superior. Hoje nós temos 90 cursos, né? Depois eu fui nomeado para ser o diretor acadêmico de todos os 3 campos, para a reitoria. Depois nomeado para ser um diretor-geral do UNASP Campus Hortolândia. E depois nomeado para ser diretor-geral do campus São Paulo e vice-reitor para a educação superior, como eu falei no início, né? Em nenhum momento eu busquei isso. Mas quando as oportunidades vieram, eu aceitei essas oportunidades. Então, eu acredito que a gente deve trabalhar. Eu nunca vi eu não sou, como o pessoal diz, CDF, mas eu gosto de estudar, mas eu nunca vi um CDF se dar mal na vida, né? Sempre aparecem as oportunidades. Durante algum período, quando eu assumi alguma função, eu sabia, por exemplo, que a minha escala salarial estava defasada 10 pontos, né? E muitas pessoas falavam, você tem que ir lá reclamar, você tem que ir lá reclamar, você está ganhando menos do que a escala determina. Mas eu falei, gente, eu estou trabalhando, aqueles que são meus superiores sabem, conhecem a escala, por que eu vou lá reclamar? Vou fazer meu trabalho. E muitos desses que reclamavam, né, nem conseguiram avançar, né? Mas hoje eu estou na escala máxima, né? Só para saber. Só para saber. O dinheiro ele é muito importante, mas ele não deve ser a motivação. Não deve ser. Se o propósito for só o dinheiro, outras coisas não acontecem, né? Você limita a sua visão de mundo pelo material, pelo dinheiro. Mas o propósito deve ser outro, né? Deve ser servir, bom relacionamento, trabalhar com alegria. Claro que tem desafio, às vezes tem dia de tristeza, né? Porque nem sempre a gente conquista tudo, né? Mas depois o dinheiro certamente ele virá, né? O salário justo virá, quando ele não é a motivação, o propósito, né, da pessoa. Há muita coisa, mas muita coisa, a maioria delas o dinheiro não compra, né? Eu acredito muito, inclusive eu admiro muito, eu aprecio a trajetória e eu moro no campus onde o doutor é diretor lá também. Sim. E eu admiro muito. Eu acredito que seja por... A forma como você anda pelo campus, a forma como você se relaciona, a sua postura, né? A sua educação, a sua fineza, é realmente alguém que é um príncipe, né? Parabéns, continue assim, viu? Obrigado, doutor. Sim. Mas aí eu acredito que a forma que você lida com todo mundo, a simplicidade, é por ter passado pelos cargos mais inferiores até o cargo que está hoje, ou isso é uma coisa que vem de princípios familiar? Olha, eu creio que são as duas coisas, né? A gente sempre foi educado para não humilhar o outro, não fazer distinção de classe, de pessoas. Quando a minha família era abastada, né? Quando ela tinha muitos recursos, minha casa era cheia, era lotada de gente. Tanto que meu pai foi indicado para ser candidato a deputado. Graças a Deus não deu certo, né? Ele não chegou lá, isso foi muito bom.
Foi muito bom mesmo. Depois a gente reconheceu isso. A minha casa sempre viveu lotada. A gente sempre participou de muitos eventos, né? Com as comunidades, né? Sempre, 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 sempre. Então tem muito isso também da criação, né? E também meus filhos, eles também, eles são assim, né? Eu tentei passar isso para eles, né? Que, que a gente deve considerar a pessoa por ser pessoa, né? Não por nível social, nem por origem, nem por raça, nada. É uma pessoa, portanto, é alguém que a gente deve, é um ser que a gente deve respeitar, amar, claro, tem os limites, mas se relacionar bem. Então, vem da criação e de alguma forma vem também da índole, acredito. E também atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher, né? Certamente, certamente. Eu conheço, na verdade, inclusive conheço um dos filhos do doutor, e realmente, é isso que o doutor acaba de dizer. Eu acredito que ele ganhou dos pais, manteve, passou o legado para os filhos e continua influenciando muitas pessoas, que uma delas sou eu, e que olhando para isso eu falo, pô, vale a pena ser resiliente, vale a pena continuar firme, Tá. que a colheita sempre é muito boa. Sem dúvida. E hoje, quais são os maiores desafios que o doutor enfrenta? São 3 campos. E esses 3 campos, aproveitando a oportunidade para dizer para você que se você quer estudar em algum dos campos, você tem a oportunidade de morar lá dentro, você tem a oportunidade de criar vínculos fortes dentro do campo, relacionamento muito bom, implantar princípios cristãos. Como é que são esses princípios? Como é que são os princípios da instituição de vocês? Como é que funciona a gestão desses princípios dentro da instituição, doutor? Bom, são 2 perguntas que você fez, né? Quais os princípios e quais são os desafios? Os desafios, exatamente. Você imagina a educação hoje, a dificuldade que é. Imagina essa educação sendo feita dentro de um internato. Você tem jovens e meninos e meninas que vivem as 24 horas do dia dentro do campus, e nós temos que manter a qualidade, manter os princípios, manter os valores, porque um pai, por exemplo, coloca um filho dentro de uma instituição, de um internato, por exemplo, ele espera no mínimo que o filho saia melhor, ou no mínimo saia igual, né? Aqui entrou, né? Não pior. Então, há um desafio grande de aproximar essas pessoas, o desafio da convivência, né? Você, por exemplo, príncipe, você não é brasileiro, você mora com brasileiros. A instituição tem mais de 30 pessoas, 30 nacionalidades, não exatamente no campus São Paulo, no campus de Engenheiro Coelho. Mas o desafio não é diferente, né? Então, o desafio da disciplina, os desafios da qualidade acadêmica, o desafio da ordem, da segurança, né? Porque hoje os pais procuram, a primeira coisa que eles procuram na escola é a segurança, a segunda parte é a parte acadêmica, e terceiro são os valores. Então, esses são desafios para mantermos isso sempre firmes, né? Sem destratar, sem desrespeitar a pessoa, mas prezando por isso. Então, são desafios imensos, né? Como é que se faz a gestão disso, né? É outra pergunta que você fez. A gestão disso se faz com uma boa equipe. Eu, sendo diretor-geral, eu não estou presente em todos os setores. Cada setor tem seus gerentes. Sistematicamente a gente se reúne e eles têm, depois que a gente se reúne, eles têm a liberdade dentro dos parâmetros que foram dados a eles, dentro das competências deles, agirem. Então, eles realizam, acompanham, eles são responsáveis por aquele departamento. Depois a gente se reúne, discute de novo. Nem sempre as coisas acontecem na velocidade que a gente quer, porque cada cabeça é uma mentalidade diferente, mas a gente procura, não diria padronizar, mas alinhar os procedimentos. Então, a gestão se faz com uma boa equipe, príncipe. Pessoas comprometidas com esses valores que são definidos pela instituição. Porque o professor ele ensina com a técnica, mas ele educa com a sua vida. Então, não adianta apenas o professor ser bom academicamente. Nós temos excelentes professores. Ele precisa também ser bom em termos de valores e princípios, né? Então, boa equipe, bons professores que compartilham e comungam desses valores. E outro grande problema que a gente encontra hoje na educação, principalmente para os campos, os UNASP, entre outras instituições que oferecem essa modalidade do aluno morar, tem muitos alunos que, por exemplo, sei lá, qual foi o problema no processo da educação, e o pai enxerga que a solução é levar a criança no internato e lá vai ser resolvido. E aí? A condição número 1 para um aluno morar no internato é ele, aluno, querer.
Se o pai quiser e o aluno não quer, a gente não fica com esse aluno. Ele tem que querer. Porque o internato nosso, né, do ensino superior, educação básica, ensino médio, né, não é reformatório. Não é reformatório. O reformatório tem outras instituições públicas para cuidar, outras instituições particulares também para cuidar desse viés, né? Não é uma clínica. Para a clínica De recuperação. isso aí tem instituições que cuidam disso. O nosso é um internato para alunos estudarem, né? Conviverem e crescerem, mas sem essas questões, né? Então, ele tem que querer. Ele tem que querer. Se ele não quiser, ele não fica, é a condição número 1. Então, às vezes o pai quer que ele fique, mas a gente pergunta na hora da entrevista, você quer ficar? Né? Ainda que ele fale assim, que só para agradar o pai, eu quero, tudo bem, é a resposta dele. Ele fica. E evidentemente tem mais de 90% dos alunos que vêm para o internato, eles continuam, tem saudade depois. Porque um internato como o do NASP, que é mantido pela Igreja Adventista, é um internato global, mundial, né? Então, ali, os alunos fazem amizades para o resto da vida. E eles depois vão visitar países, né? E encontram os colegas, né? Então, eu já fui a outros países em que ex-alunos falaram, professor, fica lá em casa, né? Porque passaram pelo internato. É um laço. Eu estou esperando aí um convite do príncipe para ir para dele. Claro, a gente vai, precisa. Porque, e para dizer para você, o benefício eu faço parte, né? Tive a oportunidade de fazer parte de grupos, de liderar grupos, né? Por exemplo, tem um comitê de alunos internos onde eu faço parte hoje e tem um aprendizado constante, né? Desenvolver o relacionamento, como lidar com diferentes temperamentos de pessoas no campus. Você faz o famoso network absurdo, porque você se conecta com pessoas e essas pessoas vão para o mercado e essas pessoas se conhecem, conforme o doutor acabou de dizer aqui. Então é sensacional. Eu vou apelar para você que ainda não escolheu um lugar para estudar. O melhor lugar para você estudar e para morar é no NASP. Você tem 3 campos aqui. Claro, no Hortolândia você não consegue morar mais, mas você tem o Engenheiro Coelho e tem o Campus São Paulo, com inúmeros cursos que você pode fazer para o resto da vida e fazer a amizade que você carrega para a vida toda. Não é verdade, doutor? É verdade. Olha, o príncipe está sumando ponto comigo aqui, né? Fazendo propaganda entre aspas da nossa instituição. O NASP é um lugar muito pujante. O nosso propósito é proporcionar experiências para a vida para o aluno. Então, a instituição, por exemplo, tem mais de 50 grupos musicais, bandas, corais, enfim. O aluno pode participar de atividades artísticas também. Tem muito esporte. Temos atlética, porque o aluno vive ali dentro, ele precisa de ter sua vida social também. E, como ele falou, é o melhor lugar, eu posso dizer que sim, é o melhor lugar para o jovem. E na semana passada, o príncipe deve estar lembrado, né? O MEC veio na instituição, avaliou a instituição e nós tiramos nota máxima, nota 5 estrelas. Somos perfeitos? Não, lógico, a gente precisa crescer sempre, né? Mas nesse estágio em que estamos, o MEC, pela segunda vez, ele deu nota 5. Essa avaliação ocorre a cada 5 anos, quando a instituição toda é recredenciada. Então, para nós é um motivo de muita alegria, porque estamos proporcionando ao aluno experiências para a vida. É claro que essa nota ela é composta de muitos requisitos em que envolve os alunos são entrevistados, os professores são entrevistados, o corpo técnico-administrativo é entrevistado também, e tem os requisitos lá que devem ser preenchidos, e o MEC considerou que nós estamos no caminho certo. É uma instituição de qualidade acadêmica, muito boa mesmo. Então já segue lá no Instagram, o NASP SP, o NASP EC, o NASP HT. Você segue essas 3 redes sociais e você vai ter a oportunidade de seguir os eventos que acontecem dentro desses campos. Exato. Doutor, eu tenho uma pergunta muito interessante para fazer. Até que ponto as dificuldades que a gente enfrenta no decorrer da nossa trajetória, elas não influenciam nos nossos resultados? Elas influenciam, dependendo da forma como você as encara. Então, como eu falei, a gente tem todos os obstáculos para não darmos certo. Mas nós temos também todas as condições, através de pessoas, para avançarmos. Essa questão popular que se diz, né, mas que na prática é real, né, de que você pode fazer com a pedra o que quiser com essa pedra.
pode considerar apenas um obstáculo, ou pode considerar também um degrau para você galgar novos patamares, né? Então, as dificuldades, príncipe, elas são acachapantes às vezes, né? Mas a gente deve ter em mente que a vida é como uma gangorra. Tem hora que a gente desce, tem hora que a gente sobe, né? Quando estamos embaixo, temos que ter consciência de que vai passar, né? Mas eu tenho que criar condições também para que passe. Quando eu estou em cima, certamente virá o momento também de baixo. Então, eu tenho que me preparar quando eu estou em cima, para quando vier a parte baixa, eu ter condições, ferramentas para poder voltar, né, novamente para a parte de cima da gangorra, claro, com a ajuda de muitas pessoas e também pela graça de Deus, evidentemente. E tudo isso sempre Deus no centro, né? Porque eu acredito que essa instituição, a trajetória do Dr. Afonso, acredito que não foi alone, não foi sozinho. E teve desilusões, teve várias alegrias. Nessa jornada eu faço a pergunta, qual foi o momento mais difícil que você passou e que a superação também foi muito... O processo de superação foi também difícil? Olha, são tantos, vou dizer apenas uma. Então, no que se refere à minha pessoa, né? Não à profissão, mais ou menos. Quando eu fui fazer mestrado em uma instituição, que eu não vou dizer o nome, no projeto para ingressar na instituição do zero. Falei, uau, o que eu vou fazer agora? Então, eu estudei mais, refiz o projeto e apresentei em outra instituição. Naquele estado de São Paulo, pública também. E quando eu estava fazendo o mestrado, um professor daquela instituição que me deu zero foi dar aula lá, uma disciplina. E depois que ele viu meu trabalho, depois que ele viu a dissertação, ele me ligou dizendo o seguinte, eu quero que você venha fazer doutorado nessa instituição aqui. Vou falar, Unicamp. Eu quero que você venha fazer o doutorado aqui. Mas como a gente estava na Unesp, eu já tinha feito uma pesquisa no mestrado, o doutorado seria aquela pesquisa, então eu continuei na Unesp. Então isso foi um exemplo só que eu deixo para você, e como exemplo, né, de que a gente pode, nos momentos difíceis, não se abater, voltar, retomar e continuar a jornada. E hoje tem muitas frases, muitas pessoas que ficam falando na internet de que as dificuldades também servem de oportunidades. Até que ponto que uma dificuldade acaba se tornando uma oportunidade? Então depende de como você vê essa dificuldade. Tudo depende da forma como você encara as coisas. A gente não pode pedir que as dificuldades venham. Elas virão. A diferença está como você vai reagir a elas, né? Não existe trajetória sem obstáculos. Não existe carreira sem cansaço. Não existe pódio. Não existe medalha de ouro sem o sacrifício, sem a dor no corpo, sem a renúncia de muitas atividades sociais. Não há, né? Temos problemas sempre, obstáculos sempre. Você também tem a sua história. Está lançando agora um livro, estou louco para ler esse livro, né? Você deve também ter muitos desafios. Você saiu do seu país, veio para outro país e está lutando aqui, já conseguiu muita coisa e com certeza vai conseguir mais. Então depende da forma como eu encaro isso, como eu avalio uma crítica, um desengano, né, uma perda, né? Depende como eu encaro. Se eu tenho um propósito, um objetivo, eu devo continuar. As portas vão se abrir, né? As nuvens vão embora, o sol vai raiar, mas eu tenho que trabalhar, né? A gente está aí bem no final, mas ainda tem mais 2 perguntas a fazer aqui no doutor. Pois não. E conforme eu disse para você, não esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações de cada episódio que a gente for fazer, porque isso vai fazer diferença na sua vida e no seu crescimento profissional e como pessoa. Então deixa a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante para a gente continuar a gerar conteúdo para você. E o mais, não esqueça, dia 23 de novembro, dia 30 e no dia 1º, coloca na sua agenda que tem o lançamento do livro O Príncipe Pobre. Nós estamos aqui, vai ser dia 23 na comunidade do Morumbi, aqui na comunidade do Morumbi, adventista no caso. Certo. No dia 30 vai ser no NASP. Você que não conhece o campus que o Dr. Afonso representa aqui, falando do NASP, já aproveita, marca na sua agenda lá na estrada de Itapecerica 5859, vai lá no dia 30. Vale a pena. Vale muito a pena. E no dia 1 a gente termina aqui na Avenida Paulista, na Livraria Martins Fontes. Você é o meu convidado especial. Não esqueça, venha conhecer o Príncipe Pobre. Vamos lá. Doutor Afonso. Sim.
Hoje as dificuldades, eu não sei se as dificuldades aumentaram ou diminuíram, mas eu sempre falo para as pessoas, cada época tem os seus desafios, as suas dificuldades. Exatamente. E hoje a juventude é muito focada em mídias sociais. Hoje muitos deles dizem que tá cada vez mais complicado e tal. Qual a mensagem e orientação, sendo um professor também, daria para essa geração que fica muito tempo no celular e não acaba indo atrás dos seus sonhos e depois sempre procurando um culpado por aí? As redes sociais mostram facilidades, né? E, na verdade, não tem facilidades, não. Então, quanto mais tempo, o tempo que eu passo nas mídias sociais, o tempo dedicado a elas, é um tempo que rouba de mim a oportunidade de, por exemplo, uma leitura mais densa, né? E a leitura densa, a pesquisa densa, ela acaba me dando uma nervura intelectual. Então, eu acredito que a diferença de alguns profissionais vai estar justamente naqueles que não estão indo com a onda fácil, mas aqueles que, em meio à facilidade tecnológica, tem um diferencial. Uma pessoa que pensa diferente, né? Não pensa apenas através daquilo que o algoritmo indicou para ela, né? Então, há espaço para todos, depende do que a pessoa quer, mas também tem que pagar o preço. Tem que pagar Nada o preço. é de graça. Nada é de graça. Tudo na vida tem uma mensagem de um músico angolano que fala assim: aprenda a diferença entre o preço e o valor. Sim. Paga pelos seus serviços. Aprenda a diferença entre o preço e o valor. Você precisa pagar pelos seus serviços. E os seus valores são totalmente inegociáveis. A gente, bem no finalzinho, eu vou trazer uma pergunta de reflexão para o Dr. Afonso. Tudo isso o Dr. Afonso passou. E hoje é o doutor que está aqui à frente do Realeza Podcast. E o que o senhor é hoje? O que significa para você? Eu falei para você que a nossa família foi à bancarrota, né? Nós fomos à lona. E hoje eu acredito que eu recuperei isso, né? Orientado pelo meu pai, apoiado pela minha esposa, meus irmãos, evidentemente, meus filhos. Então, hoje eu acredito que eu sou uma pessoa que gosta de influenciar positivamente a carreira de jovens, né? Não dou muito conselho, né? Mas em vez de dar conselho, eu faço, eu mostro, né? Dá exemplo. E dá o exemplo. Então é isso. Hoje eu estou no estágio de realização. Eu realizei, daqui a alguns anos eu vou me aposentar, mas já tenho projetos para pós-aposentadoria, né? Para continuar sendo útil à sociedade, sendo útil às pessoas, na medida das minhas condições. Eu penso, essa é uma leitura que eu faço de mim mesmo, mas a leitura que é mais válida talvez seja a percepção do outro sobre o que eu tenho sido, o que eu sou. Então, essa relação entre a percepção do que o outro tem de mim e aquilo que verdadeiramente sou, isso faz o Afonso ser quem ele é hoje, né? Então, ficou uma lição para você. A vida precisa ser vivida. E eu lembrei aqui a frase, como é que dizia: aprenda a diferença entre o preço e o valor. Dá valor a quem merece e paga pelos seus serviços. Essa é a frase. Todo mundo que vem aqui no Realeza Podcast, doutor, responde essa pergunta. Sim. Doutor Afonso, o que precisa acontecer na vida para que tenhamos a certeza de que valeu a pena ser vivida? Olha, essa pergunta é difícil, né? Porque a gente sempre está reconstruindo, relendo a sua trajetória. Mas quando a pessoa estabelece uma meta, ainda que não seja alcançada, mas continua perseguindo, isso dá todo sentido para a vida. A gente tem que ter um propósito, e um propósito é aquilo que nos motiva, aquilo que nos anima. Então, o que é que anima você, o que é que o motiva todo dia? É vir para o trabalho e fazer um bom trabalho? Ok, esse é um propósito muito bom. O seu propósito é servir as pessoas? Excelente. O seu propósito é ser um bom cidadão, é ser um bom pai de família, no meu caso, casado, né? Agora você é a pessoa. Então, o que é que motiva você? Se você conseguir responder essa pergunta, você então tem isso que o príncipe falou aqui, né? Tem um sentido, né? A vida vale a pena. Que a vida vale a pena.
E a vida vale a pena mesmo, né? É o maior dom, é o maior valor que nós temos. Doce é viver, ainda que tenhamos dificuldades e dores, né? Mas é importante viver, porque quando se vive, tem-se uma oportunidade de ser uma bênção para os outros. Sendo a bênção para os outros, a gente também é abençoado. E terminando assim, sendo bênção para os outros, a gente é abençoado. Viver, e o melhor lugar para você viver enquanto jovem estudando é no NASP, Campus São Paulo, Hortolândia. Exato. E Egero Coelho. Não esqueça, vai lá saber o vestibular para 2025. Já estão abertos. Isso. Essa é a oportunidade para você morar nesse campo. Se agenda para você vir no lançamento. Se você tem uma marca, você quer divulgar, quer fazer parceria, a gente aceita, porque a gente precisa de você para manter esse Realeza Podcast, para a gente continuar a trazer conteúdo para você. E acredita em você. Luta pelos seus sonhos. Não desista. É que você vai conseguir despertar a melhor versão de você mesmo. E eu sou o Príncipe Chitunda e estarei contigo aqui até a consumação do século. Valeu, tamo juntos. Até a próxima. Um abraço.